participem da leitura da palavra do Senhor, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Podem sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um pouco de paciência para que a gente possa juntos desenvolver um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. Queridos, nós estamos no final de campanha. Foram quatro dias consecutivos, não, mas 4 dias dados propositalmente para esse tema, restaurando o altar. E não à toa o Espírito Santo ele tem a sua forma de trabalhar e conduzir. Essa palavra que Deus colocou em meu coração, ela inicia tendo como resultado uma grande multiplicação. Nós estamos dentro do capítulo 14, no versículo 22, que comemora, por assim dizer, aquela grande multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães, tinham 2 peixes, e esses pães e esses peixes, em pouca quantidade inicial, transformaram-se em um grande sobejo, em uma grande multiplicação que trouxe provisão, que trouxe abastança para todas aquelas pessoas que estavam presentes diante do discurso do Senhor. Não eram poucas as pessoas, eram muitas as pessoas que estavam presentes, ouvindo o sermão do Senhor. E Ele multiplica todos aqueles elementos, e as pessoas que estavam presentes alimentam-se, ingerem, fortalecem, revigoram-se, energizam-se. E elas têm agora o poder para retornar todos, de forma uníssona para suas casas, para suas vidas rotineiras. E Jesus, depois desse episódio tão maravilhoso, Ele poderia ter parado e ter detalhado todos os pontos relativos àquela grande multiplicação. Quão grande foi aquela multiplicação? Que maravilha! Talvez, se fosse um de nós, estaríamos congratulando junto com os 12, dizendo sobre as maravilhas do que foi, a expectativa que foi, aleluia, superada por parte de Cristo pelo fato de multiplicar os pães. As pessoas que estavam ali ficaram pasmadas, ficaram maravilhadas com tantas coisas lindas acontecendo,
de forma simultânea. Mas Jesus não fez isso. A Bíblia diz que logo após essa multiplicação, bem voltado para o propósito de vida que ele tinha, ele olha para os seus discípulos e diz, entre aspas, a multiplicação não é um fim em si mesmo. A multiplicação é apenas um ponto de partida para coisas maiores. Aí a Bíblia diz que o próprio Cristo ordena para os seus discípulos que vão para outra banda, ou seja, para outra banda do lago em Genezaré, das terras de Genezaré. Jesus tinha propósito nisso. A Bíblia diz que quando logo após ele ordena que os seus discípulos vão até a outra banda do mar, Jesus ele sobe para o monte para orar, para estar a sós com Deus. Ele não congratula, ele não vai esbanjar a autoridade, ele não vai bater no peito e dizer, veja quantas maravilhas eu fiz. Não, a Bíblia diz que ele despede os discípulos dizendo, vão concluir a missão que vocês têm. Enquanto isso eu despeço a multidão e vou para o monte orar. Os discípulos estão seguindo rota. Ele despede toda a multidão. Que carinho tem o Senhor pelo povo. Ele termina, ele conclui, aleluia, essa despedida do povo, sobe ao monte para orar. E durante longas horas ele está em oração ao Pai, agradecendo por tudo que ele fez, por todas as coisas que foram, aleluia, que foram vivenciadas, experimentadas naquele momento. O povo está alimentado. Eu acredito, e a Bíblia me dá margem para pensar nisso, que Jesus está aqui agradecendo ao Pai por todas as coisas que haviam acontecido, porque ele entendia que sem o Pai, sem a presença e sem a unção do Espírito, ele não podia fazer nada. Então ele está em agradecimento, ele está em intercessão, ele está orando sobre os próximos capítulos que vão, aleluia, se cumprir na sua jornada. Foram 3 anos e meio, e Jesus vivia uma vida totalmente proposital. Para que os irmãos tenham uma ideia, Jesus não tomava água sem propósito. Até no tomar água Jesus tinha propósito. Em qualquer conversa de Cristo com qualquer pessoa, ele tinha propósito. Em qualquer encontro, em qualquer milagre, em qualquer situação, Jesus tinha propósito em todas as coisas que fazia. A Bíblia diz que existia também um propósito atrelado à ordenança de dizer, vai até o outro lado de Genezaré, aleluia, o outro lado do lago, nas bandas de Genezaré, vai para lá. Jesus tinha um objetivo para com os seus discípulos, mas a Bíblia, ela abre um parêntese e começa a detalhar sobre o que acontece nesse ínterim. A Bíblia diz que os discípulos, enquanto estão no barco, todos eles, os 12, estão no barco partindo para outra banda do lago. A Bíblia diz que o açoite das águas, aleluia, elas açoitaram de tal forma o barco, que os discípulos começaram, irmão, a ficar atônitos, perplexos, pasmados. Os discípulos estão tristes, os discípulos estão aterrorizados, porque as ondas estão de forma feroz, batendo com ímpeto contra aquele barco. E já não bastasse as ondas que batem naquele barco, a Bíblia diz que os ventos sopravam ao contrário. Os discípulos estão somando coisas difíceis, estão multiplicando situações, aleluia, estreitas. Os discípulos estão passando por esse momento tão difícil, mas a Bíblia diz, irmãos, que uma coisa ia somando e multiplicando a outra. Eles não conseguem sair do lugar que eles estão. A Bíblia diz que eles estão estagnados naquele trecho do mar. Eles estão estagnados naquele trecho daquele mar, daquele grande rio. A Bíblia diz que quando Jesus, na 4ª vigília da noite, repita comigo, 4ª vigília, mais forte, 4ª vigília da noite. A noite era dividida, irmãos, por 4 etapas. A primeira vigília da noite compreendia entre 6 e 9 da noite. A segunda etapa era de 9 à meia-noite. A terceira era de meia-noite até as 3 da manhã. E a 4ª vigília era das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3
6h06 da manhã, depois de um encontro, aleluia, tão poderoso com o Pai, Jesus está voltando para se encontrar com os seus discípulos. E a Bíblia diz que quando ele vai em direção aos discípulos, os discípulos aterrorizados, os discípulos que estavam pasmados com a situação que acometeram aquela embarcação, eles ainda começam a olhar para Jesus e percebem que aquela figura, aquele espectro que estava se aproximando, por assim dizer, parecia como que um fantasma. Aí a Bíblia diz que eles começavam a gritar com medo. Já não bastava o vento que soprava contrário, já não bastava as ondas que açoitavam a embarcação, ainda vem uma figura aterrorizante, aleluia, para assustar aqueles homens, assustar aquele grupo de homens que estão presentes. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos começam a esboçar essa tristeza, esse terror, esse medo, Jesus, com sua voz calma, meiga e mansa, olha para os discípulos e diz: não temam, sou eu quem estou se aproximando. Eu já queria abrir um parêntese aqui, para que a gente possa entender algo da parte de Deus, irmãos. A Bíblia está me dizendo que o nosso Cristo, sim, que foi a figura protagonizadora de uma tão grande multiplicação. Outrora Jesus estava multiplicando, outrora Jesus estava fazendo maravilhas, outrora Jesus estava provendo para os discípulos, provendo para aquela grande multidão. Mas agora, aquele que teve uma figura provedora, agora está sendo taxado como algo fantasmagórico, como algo aterrorizante. Perceba o quanto que a nossa natureza humana e caída, ela oscila em padrões, oscila em alguns polos do nosso próprio entendimento. Outrora Jesus era o provedor, outrora Jesus era o maravilhoso, mas agora estão olhando para o Cristo que se aproxima em um ambiente antagônico, um Cristo que se aproxima em um ambiente difícil, um Cristo que se aproxima em um ambiente, aleluia, não tão bom para os discípulos, não tão provedor para os discípulos, não tão contundente para os discípulos. Eles olham para Jesus e veem uma figura fantasmagórica associada ao mestre que vem por cima das águas andando em direção à embarcação. É algo inédito que está acontecendo, é algo único que acontece na Bíblia Sagrada. E esse mesmo Cristo que se aproxima, que outrora era o provedor, agora recebe o rótulo de ser um fantasma. Veja como a nossa natureza oscila. Nós olhamos em determinados momentos e dizemos: Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é lindo. Só que quando o ambiente não é tão favorável, só que quando o ambiente as ondas não vão soprando ao favor, quando as coisas começam, aleluia, a dificultar, aí nós começamos a olhar ao Cristo que outrora era provedor, olhamos e dizemos: é fantasma, olhamos e dizemos: vai me matar, olhamos e dizemos: vai destruir, olhamos e dizemos: é assustador, é aterrorizante. Mas Jesus me trouxe aqui para dar uma mensagem para alguém: não mudei e não mudarei. Sou o mesmo que outrora proveu o pão, sou o mesmo que outrora multiplicou o peixe, o mesmo Cristo do capítulo 14, a partir do versículo de número 13, é o mesmo Cristo que agora se aproxima andando por cima das águas. Jesus te trouxe aqui para dizer algo: eu sou o mesmo, eu não mudo, a sua circunstância não inviabiliza, aleluia, aquilo que eu sou, a sua circunstância não tira de mim aquilo que eu sou para você. Se eu sou o provedor lá, não se preocupa, porque mesmo que as ondas sejam contrárias, o vento sopre contra você, eu sou ainda o teu provedor. Ele tem o mesmo rótulo, ele carrega consigo o mesmo significado, e isso é mais que comprovado, pastoras, Diácono Orlando. É comprovado quando Cristo olha com a sua voz, fala com a sua voz mansa, humilde, dizendo: não temas, sou eu sou o mesmo,
sobre as águas e te diz, mesmo quando o negócio não está tão favorável, eu sou o que fala contigo, eu sou o que diz não temas, eu sou o que te pega pela tua mão direita e te diz não temas, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento. Se você crê, pega essa palavra, levante a mão para cima e dá dois glória para Jesus, porque a Bíblia diz que ele olha para os discípulos atemorizados e diz não temas. Só que tinha um discípulo que era mais ousado, digamos assim. Tinha um discípulo que era mais provador. Era um discípulo muito mais ousado, muito mais aguçado. Um discípulo muito mais, aleluia, posicionado. A Bíblia diz que Pedro olha para aquela situação, ouve a voz do Senhor e entendendo e conhecendo a voz do seu mestre, a Bíblia diz que ele olha e diz, Senhor, se tu és o Cristo, se é o Senhor quem fala, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus, ele olha e diz, vem, eu aceito o desafio. Aí a Bíblia diz que Pedro, irmão, descendo do barco, ele começa a andar sobre as águas. Ele dá um passo, ele dá o segundo passo, o terceiro, o quarto e até o quinto. Ele vai andando por cima das águas. Até agora o negócio está tranquilo, até agora as coisas estão condizendo, mas a Bíblia diz que nesse percurso, a Bíblia diz que Pedro olha para as ondas que estão batendo, o vento que está soprando, e ele começa a afundar, ele começa a descer, ele começa, aleluia, a sumir no panorama. Ele está afundando e ele, com a sua única forma de socorro, ele olha e diz, Senhor, salva-me. Jesus, com a sua prontidão, ele vai em direção a Pedro, pega pela mão direita, levanta e diz para Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que você, aleluia, tem tão pouca fé em relação àquilo que você propôs em seu coração? Quando Pedro disse, Senhor, salva-me, Jesus estende a mão, segura e diz, você é um homem de pequena fé, você é um homem que duvida. A Bíblia está dizendo, irmão, algo que mexeu comigo. Eu estava lendo isso aqui, meus queridos, e um negócio bem pesado bateu no meu coração. Porque eu fiquei imaginando assim, se Pedro foi o único homem capaz de descer do barco, ele merecia elogios, ele merecia ser enaltecido, porque diz a Escritura que ele foi o único homem que desce do barco e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí a Bíblia diz que Jesus aceita o desafio, ele vai até Jesus, mas ele começa a afundar. Isso tudo deveria reverberar em um grande elogio por parte de Cristo. Na minha humanidade e no meu entendimento, Pedro deveria ser enaltecido com pelo menos, Pedro, parabéns porque você foi o único. Pedro, parabéns porque você foi ousado. Pedro, parabéns porque você teve a iniciativa. Pedro, parabéns porque, aleluia, veja quando Jesus olhou para Pedro e disse, você é bem-aventurado, filho de Jonas, porque você recebeu a revelação do céu. Mas a Bíblia diz que Deus não olhou para ele assim. A Bíblia diz que Jesus não olhou para Pedro dizendo, eu te elogio, eu te enalteço, eu te exalto. Não, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, tomando-o pela mão e diz, homem de pequena fé, porque duvidaste. Aí eu entendi, porque o Espírito Santo é o que nos ajuda a entender e compreender a Escritura. Foi ele quem escreveu. Aí eu comecei a entender, Jesus não poderia e nem deveria enaltecer a Pedro. Jesus não poderia bater palma para Pedro. Pedro está olhando para Jesus e talvez uma expectativa assolou o seu coração de ouvir um parabéns, de ouvir um bater de palmas. Mas Jesus olha para ele e diz, você tem pouca fé, você é um homem duvidoso naquilo que você propõe. Vim até a mim e afundar não te torna melhor do que os que ficaram no barco de maneira nenhuma. Vir até a mim e cair não te faz melhor do que ninguém que ficou estagnado. Você sair do barco, sair da posição de inércia que você estava e vir até mim e afundar não te qualifica e não te exalta em posição e patamar hierárquico acima de ninguém. Não
Não adianta sair do barco se você vai afundar. Não adianta sair do barco se o seu final vai ser lá no fundo. Não adianta sair do barco, Pedro, aleluia, só para tentar impressionar. Não adianta sair do barco só para tentar fazer gracinha. Não adianta sair do barco só para receber palma. Não adianta sair do barco só para, aleluia, pagar de mais santo, pagar de mais autoridade, pagar de mais espiritual que os outros. Se você vai cair, então você não merece ovação. Você merece um porque duvidou. Você merece um homem de pequena fé. Sair do barco e afundar, Pedro, não te coloca acima dos demais que estão lá. Eu vim aqui com um objetivo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: não adianta, Pedro, você sair do barco em que você está. Não adianta sair da posição que você estava no barco. Vir até mim e afundar, consequentemente afundar simultaneamente, posteriormente. Não adianta, Pedro. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus não lança isso na cara. Jesus pega ele pela mão direita. Aleluia. Aleluia. Levanta ele. Aí o que é que ele faz? Eu pensei comigo, Jesus poderia parabenizá-lo e dizer assim: Pedro, você vou ser apenas o único que levantou-se do barco. Você vou ser apenas o único que teve essa ousadia. Eu vou fazer com que você experimente algo maior. O que é, Senhor? Vamos até a outra banda. E você vai, aleluia, você vai ter um tour comigo. Você vai andar por cima das águas até o final para outra banda. Eu vou te conduzir, Pedro. Segura na minha mão e vamos em direção do outro lado. E lá nós iniciaremos qualquer empreitada. Não! Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, segura na minha mão. Quando Jesus pega Pedro, cantora, Jesus volta com Pedro para o barco novamente. Eu vou repetir para você pegar. Jesus olha para Pedro e diz: vamos voltar para o barco onde você estava. Aleluia. Eu não vou te levar para o outro lado. Por quê? Porque no outro lado tem gente enferma precisando de cura. Do outro lado tem gente que precisa retirar dele o peso. Aleluia. Do outro lado tem pessoas que precisam ser libertas. Do outro lado tem pessoas, preste atenção, tem pessoas que precisam de uma transformação. Tem lá do outro lado tem pessoas que precisam de um norte. Lá do outro lado tem pessoas que precisam de alguém preparado. Então, Pedro, você não vai ser surpreendido, não. Eu tenho algo para você. E o que é, Senhor? Eu te tomo pela minha mão e não te levo para Genezaré. Vamos voltar de novo para o barco. Vamos voltar de novo para o ponto inicial. Vamos voltar de novo para o ponto de partida. E eu te mostrarei que, aleluia, sair do barco, ir até um ponto e afundar no ponto B não te faz melhor do que ninguém. Volta para a base. Volta para o ponto inicial. Volta para o lugar que você saiu. Para quê, Senhor? Para aprender. Porque sair do barco e afundar não te faz melhor do que Mateus que ficou lá. Mateus estava dizendo assim: Deus me livre. Mateus estava dizendo, João olhou para a situação e disse: quem vai? Deus me livre. Bartolomeu olhou e disse: meu Deus, quem vai é eu, é outro, eu não vou não. Eu imagino, irmão, imagina Tomé, meu irmão. Tomé incrédulo do jeito que era. Tomé vendo toda aquela situação e disse: deixa, o meu lugarzinho é aqui, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Aleluia. Aí Pedro todo bambambam disse: agora eu vou mostrar que eu sou diferente. Agora eu vou mostrar que eu tenho unção. Agora eu vou mostrar que eu estou preparado. Agora eu vou mostrar que eu tenho. Agora eu vou mostrar que eu tenho bagagem. Aí a Bíblia diz que Pedro vai dando um passo. Pedro vai dando um segundo passo. Pedro vai dando outro. Aí ele começa a afundar. Aí a derrocada vai chegando. Aí vai começando a olhar para as coisas do mundo.
mundo, aí vai começando a olhar para a circunstância, aí vai começando a murmurar, aí vai começando a reclamar, aí vai começando a adulterar, aí vai começando a mentir, aí vai começando a olhar para as coisas do mundo, para as coisas materiais, aí vai afundando. E Jesus disse: eu não vou te levar para Genezaré, eu te levo de volta para o barco. Se respeita, se arrependa, toma vergonha na cara e volta para a base, Pedro. Eu não vou te contemplar em Genezaré, eu vou te levar para o arraial dos indecisos. Mas, Senhor, eu dei os passos que ninguém deu. Não importa, você caiu. Aleluia. Aleluia. Mas, Senhor, eu fiz o que ninguém fez. Não importa se você caiu. Levante a sua mão para cima, assim, porque eu tenho algo de Deus para passar para a igreja. Eu estou pregando para a gente, aleluia, que crê nessa palavra. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou forjando em você, eu estou forjando em teu coração um caráter disposto a fazer coisas ousadas que ninguém faz, a sair do barco ao qual ninguém quer sair. Mas Deus está dizendo assim: eu não vou forjar você para você sair do barco e cair, para você sair do barco e afundar, para você sair do barco e o negócio começar a ficar feio. Eu vou te forjar para você andar por cima das águas e voltar a hora que quiser. Eu quero te dar autonomia, eu quero te dar força, e se for preciso, eu quero te levar para outra banda, andando por cima do mar, mas você não cai. Deus está contando com pessoas preparadas para passar para o outro lado. Só que Pedro, irmão, é o crente que está dizendo: eu vou, mesmo indeciso. Pedro é o crente que está dizendo: eu vou, mesmo sem preparo. Pedro é o crente que está dizendo: eu vou, inconsequentemente. Jesus, uma certa vez, ele propôs uma parábola dizendo: qual é o rei que sairá para o campo de batalha sem primeiro estudar o exército oponente para saber se com 10 mil ele conseguirá lutar contra um exército de 20 mil? Qual homem que vai construir uma casa sem primeiro saber se aquilo que ele tem, as ferramentas e os utensílios, os elementos que ele tem, é capaz de construir? Caso contrário, olharão e dirão: começou e não terminou. Levante a sua mão para cima. Já foi falado aqui nessa noite, irmão, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas ele está dizendo assim: vai, coloca a mão no arado e não olha para trás. Ele está dizendo: vai, coloca a mão no arado e vai adiante, segue, não caia. Deus está dizendo: eu não vou aplaudir quem vai e cai, eu não vou enaltecer quem anda um pouquinho as palpadelas e cai, eu não vou bater palma e nem vai ter coroa para quem cai no meio do caminho. Só tem coroa para quem vai até o fim. Se tem alguém que pega essa palavra, levante a mão para cima, porque Deus está dizendo: vai, porque quem começou vai terminar a boa obra. Volta para aprender, Pedro. Eu não vim brincar com fé nem com emoção. Eu vim para pegar a palavra de Deus. Eu estava me perguntando e analisando os nossos dias atuais. Eu estava pregando em um culto de missões ontem, e o Espírito Santo colocou em mim essa palavra e ele disse: você vai pregar a mesma coisa nesse ministério, porque eu estou forjando pessoas para o campo de batalha. Eu estou levantando pessoas para propósitos comprometedores. Eu estou levantando pessoas para coisas sérias. Só que Deus está olhando para a situação, para o barco, e está encontrando, além de Mateus, João, além de Bartolomeu, além de Judas o traidor e o não traidor, além de Tadeu e André, Jesus está olhando um Pedro que está dizendo: eu vou, mas não sei se garanto que vou chegar lá.
Ele está olhando um Pedro que está dizendo: eu vou dar as caras, mas eu não tenho certeza que eu vou continuar. Mas Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração de homens que não são indecisos, de homens que estão preparados, homens que estão forjados para a arte da guerra espiritual e que sairão e que serão vencedores. Deus te trouxe aqui, minha irmã, para dizer: saia para a batalha, mas saia para vencer. Levante a tua mão para cima. Você é mais que vencedor. As pessoas estão cada vez mais banalizando o Evangelho. As pessoas estão se tornando cada vez mais descomprometidas com a verdade. Por quê? Porque o Evangelho não tem sido transformador. Por quê? Porque a cruz não está surtindo muito impacto na vida da igreja. É por isso que as missões estão cada vez mais escassas. É por isso que as pessoas estão mais ociosas como nunca. É por isso que as pessoas não têm tanta vontade, porque estão vivendo o Evangelho sem poder, que não tem poder para transformar, e aquilo que não me transforma não consegue gerar em mim valor para que eu tente transformar alguém. Aleluia. Aí é por isso que tem gente que não tem força nem para dizer que é crente no meio do povo. É por isso que tem gente que não vive mais o irmão. O Evangelho parou de ter poder há muito tempo. Não porque o Evangelho não tenha poder, mas porque as pessoas decidiram não viver esse poder. Pedro está saindo do barco, mas está caindo. Algumas pessoas estão saindo. Alamande come na candarácia. Alguém está saindo e Jesus está dizendo: está saindo, mas está caindo. Aleluia. Ainda sai para pregar um pouquinho, mas se envolve na balbúrdia. Sai um pouquinho, mas daqui a pouco se envolve no escárnio. Até sai do barco, mas quando sai e está andando por cima da água, começa a afundar, olhando para a mulher, falando que não deve, murmurando, desfazendo, não está santificando. Aí Deus está dizendo: não saia se for para cair. Volta para lá. Jesus está dizendo assim: Pedro, eu tenho um propósito para você. O que é, Senhor? Vamos voltar lá para a base? Eu não vou te levar para Genezaré agora. Vamos voltar para a base. Qual é a base, Senhor? O barco dos indecisos. O barco dos incrédulos. Eu estou pregando para a pessoa que Deus vai surpreender. Como, pastor? Deus vai surpreender. Depois de muito tempo Ele vai dizer assim: ó, você não foi nada mais, nada menos do que apenas um incrédulo. É por isso que Jesus é tão duro e veemente naquilo que Ele prega. Ele vai olhar para a gente de 30, 40, 50 anos na igreja e vai dizer assim: eu nem conheço você, nem tenho conversa com você, não sei quem você é, não sei de onde você vem, nem para onde você vai. É por isso que a conversa de Cristo é bem direta. Aí Ele está olhando para o Pedro que sai a fundo e está dizendo assim: você não tem nada de ser enaltecido. Só que como igreja nós estamos batendo palmo para a gente que tentou e caiu. Nós estamos fazendo palanque, estamos fazendo sala para gente que está fazendo, mas está fazendo da forma errada e está afundando. Aí a gente está dando moral para esse tipo de gente, aí nós estamos dando fação para esse tipo de gente, e é por isso que o Evangelho foi, é e continuará sendo banalizado, porque as pessoas estão saindo sem propósito, sem compromisso, sem temor. Volta para lá, por quê? Para aprender. Volta para o barquinho lá que você saiu pensando que ia ser melhor. É melhor ficar no culto de doutrina para aprendendo mais. É melhor ficar no círculo de oração quietinho, orando e dizendo: Senhor, me prepara, Senhor. Ah, Senhor, me dá uma oportunidade, mas não deixa eu ir para vacilar. Não deixa eu ir para, aleluia, desfazendo o teu nome. Não deixa eu ir para banalizar o teu evangelho. Eu só quero ir se for para dar certo. É melhor ficar no cantinho orando, minha irmã. É
melhor ficar lendo a Bíblia. E Deus me trouxe aqui, não foi para falar muita coisa, mas foi para dizer: eu darei para a minha igreja uma base sólida. Eu vou repetir para você pegar. Eu estou dando para a minha igreja uma base sólida que Pedro não teve, uma base sólida que ele não teve ao sair do barco. Pedro, você não será elogiado agora. Volta para a base, volta para o barquinho dos indecisos, aprende mais, atua mais, entende mais, santifique mais, se prepare mais, para depois eu olhar para você preparado e dizer: Pedro, tu me amas. Agora você vai. Se você não vai cair. E sabe qual é a prova que você não vai cair? Porque eu sei que um dia vão até tentar te matar e você vai se entregar para a morte, porque eu sei que você vai estar preparado. Vão te levar para um lugar que você não quer, vão te guiar para um lugar que você não almeja, mas você vai. Levante a sua mão para cima, porque Deus está dizendo: saia, mas saia com coragem, saia, mas saia assertiva, saia do barco, mas saia para não afundar. Ele volta para o barco, irmão, e aqui eu encerro. Quando ele volta para o barco, Jesus apazigua as ondas, para o vento. Tudo está calmo agora, porque Jesus traz ele de volta para o barco. Tudo vai terminar aqui, tudo se inicia e se encerra. Ele está dizendo: Pedro, você não é melhor do que aqueles que não foram. Você só foi mais um que foi um pouco mais ousado, mas caiu do mesmo jeito. Mas eu vou te ensinar que é nessa base, é daqui que saem os melhores pregadores. Aleluia. Porque é nessa base que eu apazigo, é nessa base que eu trago confiança. Eu não sei se você está aqui entendendo, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: é tempo de congregar mais. É tempo, aleluia, de compartilhar mais. Eu vou falar isso aqui porque Jesus está mandando. É tempo de se doar mais. É tempo de ter mais compromisso. É tempo de ter base. Qual é a tua base, minha irmã? Crente que nem de cima, irmão, não está nem preocupado com a igreja. Crente que nem está preocupado com o irmão que não veio. Crente que não está preocupado com a festividade. Crente que não está preocupado com as coisas da obra. Deus está dizendo: você não está nem fazendo a tua base, quanto mais a base dos outros lá fora. Se respeita, se arrependa e vai para a tua base. Ele está dizendo assim: eu estou colocando alguém aqui. Estou colocando pessoas aqui em uma base sólida. Aleluia. Pastora, levante a sua mão assim, minha irmã. É a dirigente da obra. Levante a sua mão no mais alto que você puder. Jesus está mandando te dizer assim: estou solidificando pessoas nesse lugar. O vento pode até balançar, as ondas podem bater, o vento pode soprar, mas vai ficar firme. O fruto será um fruto que permanece. Se prepara para ver o fruto dando fruto, a base estando mais sólida do que nunca. Não tem nome, mas tem base. Não tem foto no cartaz, mas tem base. Não é conhecido, mas tem base. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Não é alguém conhecido, não é alguém famoso, mas tem uma base sólida e forte. Deus está dizendo: eu estou forjando o teu caráter baseado naquilo que eu quero e proponho para você. Levante a tua mão nessa noite, em nome de Jesus, e dá 3 glórias para o Senhor. Escuta isso aqui. Quando Jesus vai até o barco, apazigua todas as coisas, o vento, o mar. Aí o que é que ele diz agora? Vamos para o outro lado.
Eles seguem o trecho, seguem a rota, chegam até o lado, aleluia, o outro lado de Genezaré. Eles estão chegando e as pessoas que estão recebendo Jesus, eles estão dizendo: vamos ajuntar a maior parte, o maior número de pessoas que necessitam, que estão precisando de cura, serem libertas. As pessoas eram amontoadas e o objetivo das pessoas era esse: eu preciso tocar apenas na orla das vestes desse homem. Eu vou falar isso aqui, irmão. Eu preciso tocar apenas nas orlas das vestes desse homem, e eu sei que eu sou curado. Crente que tem base sólida, ele não precisa se desgastar muito, porque ele entende que o evangelho ao qual foi entregue, a fé que uma vez foi dada a todos os santos, foi uma fé eficaz, é uma fé poderosa, é uma fé que pode obter resultados extraordinários. E Jesus está olhando para a situação e ele entende que ele não precisa se desgastar muito, porque ele sabe a propriedade que tem, e a propriedade que Cristo tem é capaz de até a orla das suas vestes gerarem milagres, gerarem cura. Irmão, se você não for muito a fundo no que você faz, ainda assim você vai ser eficaz. Não precisa colocar nem tanta força para você ver resultado. Imagina se você colocar força nisso. Imagina se você se aplica a verdadeiramente fazer isso ou aquilo. Jesus apenas com a orla das suas vestes consegue curar pessoas, expulsar demônios. O lenço de Pedro, a sombra dos apóstolos conseguem fazer milagres extraordinários. Por que a igreja precisa fazer tanto esforço? Por que a igreja precisa fazer tanto barulho? Por que nós precisamos fazer tanta coisinha, tanta gracinha, é tanta maquiagem, é tanto enfeite para ver as coisas acontecendo? E Jesus está dizendo: se tem poder, só a orla tem, aleluia, só a orla, só a pontinha, só um pouquinho, já dá para sentir efeito e mostrar que tem resultado. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. O meu Pedro precisa aprender que quando ele faz as coisas certas, quando ele expulsa a incredulidade, quando ele expulsa aquilo que gera nele menos valor, quando ele investe em sair de um barco preparado, quando ele investe em sair de um barco pronto, disposto, o resultado não será menos que milagres, curas, preenchimentos, valores, e pessoas virão até você e entenderão que você tem algo para dar. O evangelho está ficando sem poder, porque quem olha para a igreja está dizendo: isso aí não tem poder, isso aí não muda, isso aí não transforma, isso aí não tem nada diferente, isso aí não tem nada novo. Só que alguém está olhando para Jesus, que anda no mesmo barco do Pedro, indeciso, incrédulo. Ele está dizendo: eu preciso só tocar na orla da veste dele, alamande combinácia, eu só preciso se aproximar dele, eu só preciso tocar. Aí Jesus está dizendo nas entrelinhas: Pedro está aprendendo, Pedro está vendo que não adianta tentar impressionar, que não adianta tentar mostrar-se melhor do que os outros, porque o mínimo e o básico que você faz da forma certa, da forma concreta, com uma base sólida, já pode gerar em você e através de você poder extraordinário. Então aprenda com o mestre Pedro a sair do barco e trazer cura, a sair do barco e não afundar, sair do barco e dizer para alguém: eu tenho propriedade para curar você. Aleluia! Quantas pessoas estão olhando para você dizendo: com ele tem cura? Eu não preciso nem entrar na casa dela, eu não preciso nem pedir nada para ela, eu não preciso pedir nenhum utensílio dela,
Eu acredito que só uma palavra que ela der já tem poder para fazer alguma coisa. Eu prego porque o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me diz essa noite que está forjando uma igreja forte e sólida, uma igreja comprometida e responsável, uma igreja que tem, aleluia, o alicerce no propósito maior, que é o estabelecimento do Evangelho do Reino de Deus. Deus não te chamou para brincadeira, Deus não te chamou para envergonhar o Evangelho, Deus não te chamou para afundar, Deus não te chamou para cair, Deus não te chamou para estar no meio do caminho dizendo: Senhor, me salve, Senhor, me socorre. Ele está dizendo: Pedro, eu quero te dar autonomia para você andar com as suas próprias pernas em cima do mar. Você pode ir, você pode voltar, você pode fazer tudo com a autonomia que eu te entreguei, sem precisar que eu te auxilie. Aleluia. Glória a Deus. Compromisso, propósito, reino, vidas transformadas e impactadas. Alguém olha para um crente e diz assim: só está indo para entretenimento, só está indo porque em casa não tem nada melhor para fazer, é por isso que vai, só está indo porque já é costume mesmo, só vai para a igreja porque já virou rotina. Alguém no mundo, em algum lugar, está dizendo isso de alguém, mas eu prego para uma igreja que Deus está preparando e dizendo: não vai ser assim com o meu povo. Você vai sair desse barco com poder para transformar. A gente vai restaurar o altar e é todo mundo junto. É o Pedro dizendo para o Mateus: Mateus, vamos lá, meu filho. É o Pedro dizendo para João: João, vamos lá, vamos dar o nosso melhor. Vamos sair desse barco para curar gente lá em Genezaré. Vamos sair desse barco para trazer transformação. Vamos sair desse barco para gerar impacto nesse mundo. Vamos alvoroçar esse mundo com o Evangelho. Aleluia! Eu queria que você colocasse a mão no coração nesse momento. Eu quero fazer uma última oração, pastor, se o senhor permitir. E essa oração, irmão, é uma oração que Deus colocou em meu coração para fazer. Mas é uma oração que vai gerar um impacto, não porque eu estou falando, mas você, o Pedro transformado. Você é o Pedro impactado e aprendido. O Pedro que entendeu. O Pedro que recebeu a lição. Você será o Pedro que sairá desse barco mais preparado. Você é o Pedro que vai sair desse barco dizendo: eu não afundo. Você é o Pedro. Tem gente aqui que Jesus está falando tanto, irmão. É muita promessa de Deus para a gente aqui nesse lugar. E eu preciso liberar uma palavra para alguém. Aleluia. O mar não vai te engolir. O mar das circunstâncias não vão te afogar, porque você está saindo decidido para vencer, decidido e determinado aí ao outro lado. Genezaré te espera, minha irmã. Genezaré te espera, meu irmão. E esse Genezaré é uma terra que tem, aleluia, necessidades, mas a necessidade que será preenchida pela presença do Pedro que transforma. Espírito Santo, eu oro porque sei que tu estás no nosso meio. Jesus Cristo, a tua palavra diz que o Senhor ainda anda no meio dos 7 castiçais. O Senhor está andando, o Senhor está passeando no meio dos 7 castiçais. E o Senhor está aqui no nosso meio falando conosco. Espírito Santo, eu sei que a tua presença aqui, meu Pai amado, é uma presença transformadora. Se não fosse assim, o Senhor não me daria esse lugar. Eu sei que a tua presença aqui, meu Deus, é impactante para o coração de alguém. Eu quero te pedir, Senhor, não porque eu estou orando, porque eu não sou ninguém, nem mereço nada, mas por tua misericórdia e infinita bondade, eu te peço agora, Senhor, visite o coração do crente que crê nessa pregação, do crente que acredita naquilo que eu prego. Ó meu Deus, e libera sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Senhor, algo, meu Deus, que seja capaz, uma porção necessária para a laia surica lebinácia. Aleluia.
aleluia, Jesus, que seja capaz de gerar nesse crente, meu Deus, a transformação, o impacto, o desejo, a força, a unção necessária para que esse crente saia desse barco decidido a não afundar, decidido a não cair, decidido a não parar, mas decidido a ir e fazer a tua obra valer a pena, o teu evangelho obter resultados, o teu reino ser impactado e visível. Oh meu Deus, agora em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu oro pedindo em nome de Jesus, derrame agora sobre a vida desta mulher, derrame agora sobre a vida desse homem, ó Deus, esta unção renovadora, esta unção transformadora, para que ele saia por essas portas, para que ela saia por essas portas, Senhor, com o desejo de sair não para cair, não para perder, mas que saia para ser mais que vencedora, em nome de Jesus. Agora, aonde houver um crente que crê, eu não peço, meu Pai, sinais externos, mas te peço agora sinal interno no coração de cada um dos teus filhos, porque o Senhor nos chamou para marchar, e essa marcha será ininterrupta, porque não cairemos, não seremos abalados, não seremos taxados como incrédulos ou como homens e mulheres de pouca fé, mas seremos observados diante do céu, ó meu Pai, como homens valorosos, como mulheres com o mundo não era digna de tê-las. Ó meu Pai, agora em nome de Jesus, que não seja as minhas mãos, que não seja a mão dos teus filhos sobre eles, mas que seja a mão do teu Espírito Santo, que seja a tua mão, Senhor, visitando a cada coração agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Se tem alguém que crê nessa palavra, vai recebendo do céu agora, vai recebendo graça do céu agora. O Espírito Santo está dizendo: eu estou solidificando, eu estou solidificando, eu estou dando base, eu estou dando sustento, eu estou firmando. Se prepara para andar mais, se prepara para fazer mais missão, se prepara para sair mais, mas sair para ser vencedor, em nome de Jesus. Agora Deus está derramando graça sobre vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, agora você pode sentir a cabeça aos pés, em nome de Jesus. Você pode sentir agora da cabeça aos... Tem algo mexendo dentro do teu coração, tem algo tocando aí dentro, e Jesus está dizendo: é a minha mão solidificando a tua fé, é a minha mão fortalecendo, aleluia, os seus ombros e dizendo: fica de pé, põe-te de pé, homem, não afunde, porque eu tenho uma grande missão em Genezaré para você. Eu queria agora, como último momento, que a igreja pegasse um na mão do outro.